Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Engenharia Maker, dando continuidade a série de vídeos falando sobre desenho técnico do rascunho ao CAD. Hoje vamos falar um pouquinho sobre tipos de linhas. Nós estamos no módulo 1, que é a ideia de sair do rascunho até a prancheta. Então pessoal, o vídeo eu vou começar falando sobre o resumo e depois nós vamos para o conteúdo. Vou falar um pouquinho sobre um pouco da história, vou falar um pouquinho sobre a norma atual, a norma antiga, falar um pouquinho sobre canetas e lapiseiras e a nossa NBR principal, que vai estar tratando das linhas e a escrita. Então, pessoal, nós podemos resumir que a norma hoje em vigor é a BNT NBR 16861, que é de desenho técnico. Ela é de 2020, faltou aqui. Quais são os tipos de linhas? Existe ao todo, ela vai ter uma parte dentro dessa norma que diz que temos 15 tipos de linha. Então ela tem a linha contínua, que é a nossa principal para as arestas, a tracejada, a traço e ponto, então traço longo e ponto. E dentro dos outros tipos de linhas, aí vai tendo traço, dois pontos, traço, traço, então vai ter variações desses tipos de linhas. E cada tipo de linha dessa pode ter ainda a aplicação dos seus subtipos. Então, por exemplo, a linha contínua ela pode ser estreita, larga e extra larga. O que vai caracterizar se ela é uma linha larga? Então, você deve ter uma relação entre 1:2 entre a estreita e a larga e 1:4 entre a estreita e a extra larga. Por exemplo, se nós utilizarmos a larga 0,5, logo a estreita é a metade. Então, 0,25. E a extra larga, 4 vezes a estreita. Então, vai dar 1 milímetro. Aqui já fica próximo uma relação, a gente está utilizando lapiseiras. Então, nós vamos dar uma aproximada aqui para 0,5, nós conseguimos encontrar no mercado, a 0,3 e a 0,9. Então, pessoal, vamos agora para um pouco de história. Primeiro passo, quando vocês começarem a pesquisar sobre linhas e escrita, a principal norma que vai aparecer nas pesquisas é a 8403 de 1984, que ela foi cancelada. Então, como já disse nos vídeos anteriores, sempre que você achar uma norma, você vai no site da BNT Catálogo e pesquisa numeração. Então, ó, a 8403, ela foi cancelada 5/1/2021. Então, o nome era aplicação de linhas em desenhos, tipos de linhas, largura das linhas e procedimentos. Ela foi substituída pela 16861 de 2020. Mas, se você jogar tipos de linha no Google, vai ter muito slide, muita documentação que vai arremeter a esta norma, que ela foi cancelada recentemente, você vê que 2021, atualmente nós estamos em 2025 quando estou gravando esse vídeo, então tem pouco tempo. Então, sempre tomar esse tipo de cuidado. O que eu achei interessante que tinha nessa NBR que foi cancelada, dá até para ver aqui no vídeo, vou dar um zoom ali, olha, é que as linhas, as canetas nanquim, elas poderiam ser identificadas também pela cor. Então era comum às vezes você estar utilizando a caneta nanquim e até hoje em dia, quando você utiliza lapiseira por muito tempo, ela vai perdendo a escrita, a grafia que está nela. Então, por exemplo, eu gosto de utilizar a lapiseira 05. Aí fica fácil de eu achar, porque que já não tem mais logo, já não tem mais marca, ela já está com marca de uso, né? Então, só que quando ela tem a cor, fica fácil de você identificar. Então, por exemplo, ali, a amarela para 0,35, 0,25 branca, 0,18 vermelha e 0,13 lilás. A 0,7 era azul e a 0,5 marrom. Tá na continuação dessa norma, né? Aqui dá pra gente ver também que o tamanho das linhas, ela continua o mesmo padrão, 0,13, 0,18, 0,25, porque ela corresponde ao escalonamento seguindo uma proporção da raiz de 2. Então, pessoal, aproveitando um pouco mais da história,
As canetas Nanquim, as que nós utilizamos hoje em dia, as mais fáceis de encontrar, até com custo mais acessível, são as descartáveis. Então, eu trouxe aqui até uma ilustração da Pentel, onde ela traz algumas medidas. Então, a 0.05 tem 0.05 milímetros de espessura. Temos a 0.1, 0.3, 0.5, 0.8. Provavelmente nós não vamos encontrar a exata. Eu quero vamos pegar aquela escala que tem lá. A 0.13, a 0.18, pode ser que tenha uma dificuldade de encontrar. Mas a 0.25, 0.50 e a 1 milímetro, provavelmente vamos encontrar para vender. E aqui do lado temos as lapiseiras. Antigamente era feito o desenho com lapiseiras, então você fazia o desenho técnico, fazia as correções, que é fácil você utilizar a borracha para apagar. E quando o desenho estava pronto, aí sim a gente passava o desenho, as canetas Nanquim. Então pegava o desenho feito primeiramente com lapiseira e depois passava-se a utilizar a caneta Nanquim. Então o desenho está pronto, aí a gente utilizava a caneta Nanquim. E quando a gente vai utilizar as lapiseiras, nós precisamos comprar também os grafites. Ou se vamos utilizar os lápis, também precisamos comprar o grafite. Quais são os grafites que a gente encontra no mercado? Nós encontramos essa escala. A escala hard, a escala são grafites duros, do 9H, que seria o mais duro, e acaba tendo o grafite mais claro, até o H. Depois nós temos o F, de fino. Temos entre o macio e o duro, que é o HB, seria um lápis médio. Depois a escala macia, a escala B. Então, o 9B seria o grafite mais macio. Os grafites mais utilizados para desenho, do meu ponto de vista, na hora de escolher, é o 2H até um HB. Mas pode vir de 2H até um 2B também é comum. Aí fica muito a cargo do desenhista. É claro que se você utiliza um grafite com a escala de dureza maior, ele acaba não tendo muita cor e também acaba marcando demais o papel. Aí quando você quer apagar, ele acaba deixando às vezes uma sombra. O macio facilita na hora de você apagar. Mas enquanto a partida também não marca tanto o papel. Então, o ideal é ficar aqui na escala média. Norma NBR 16861 de novo, que eu esqueci aqui, que ela é de 2020. Ela diz quais são os tipos de linha e espessuras e também a escrita. Os principais tipos de linhas, como eu comentei, contínuo, tracejada, traço longo, com seus subtipos. Então vamos começar com a contínua. A contínua larga é a nossa linha principal. Ela vai ficar responsável pelos contornos e arestas visíveis do desenho. Então, imagine que eu tenho aqui um cubo. E eu quero ter esta visão aqui. Eu quero desenhar o que eu estou vendo nessa vista. Então, olhando por aqui, eu vejo um retângulo. Aqui não vou conseguir fazer as espessuras de linha. Então, infelizmente, o quadro inteligente aqui não tem como alterar a espessura. Então, se eu fosse utilizar a linha contínua, tá aqui, ó, a linha contínua. A linha estreita ela é usada para achuras, linhas de cota e de extensão auxiliares. Então, se eu quiser cotar, vamos dizer que esse cubo aqui seja um cubo 20 por 20. Pode ser que a linha de cota acaba ficando na mesma espessura e pode confundir na hora de fazer a interpretação do desenho. Por isso a importância das espessuras, dos subtipos. Então, para não confundir linha de cota com a linha contínua, a linha de cota ela tem que ser mais estreita. Então, vou aqui tentar aumentar a espessura da linha. Aqui ficou como sendo a linha larga, aqui como sendo a linha estreita, e a extra larga tem que ser o dobro dessa espessura. E para que eu vou usar a linha contínua extra larga?
para contornos visíveis de elementos em corte ou seção, quando não é utilizado achuras, ou uma linha de uma importância especial. Aí você diz na observação o que ela está dizendo. Então, por exemplo, se eu fizer um corte nessa peça e eu quero identificar, aí eu vou fazer o corte, como não vai ter achura, aí a gente utiliza a linha extra larga. Além disso, nós temos a linha tracejada, que é para contorno de arestas não visíveis. Então, linha tracejada estreita. Vamos dizer que aqui eu tenho um furo no meio dessa peça. Então, ela é uma aresta não visível. Então, a gente vai utilizar aqui, ó, linha tracejada estreita. E a linha de traço longo e ponto estreita, nós utilizamos para linhas de centro. Então, como eu disse que aqui era um cubo, logo a linha aqui de simetria, traço e ponto. Traço longo e ponto. Então, pessoal, essas são as principais linhas. Vamos de novo. Linha contínua larga, linha de contorno, a linha tracejada estreita, arestas não visíveis, traço e ponto, linhas de centro, traço e ponto estreita, linha contínua estreita para cota. Além disso, pessoal, das linhas, a norma 16861 também fala sobre a escrita. Então, ela tem que ter as características básicas de legibilidade, uniformidade e proporcionalidade e viabilidade de redução e ampliação. Ela segue uma fonte ISO-CPU. Dá uma pesquisada, vamos dar uma parada aqui nesse vídeo, vamos procurar sobre a norma 16861 e vamos dar uma olhada, tem muito conteúdo e muito material. Se gostou do vídeo, deixa seu like e se achou que a série tá legal, se inscreva no canal e aguarde as novidades. Fico por aqui, muito obrigado, hein?